Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, chegou agora, sabe o que tem que fazer? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo. Mas comenta mesmo porque hoje nós vamos falar de uma série que, assim, temos muito o que falar dessa série. Se chama Sandman. Hoje, quadro do Cinema Magia, né? Eu sempre trago um filme, uma série, algo da cultura pop que realmente é relevante para nós dentro do ocultismo de alguma forma, direta ou indireta. E sempre gosto de falar com vocês minha visão sobre a série, sobre a HQ, sobre o filme, sobre algo da cultura pop que traz coisas relevantes para o ocultismo. E Sandman é fantasticamente ocultista, né? Eu não sei, na verdade, me batam, me deem na minha cara, porque eu não sei como eu não fiz esse quadro antes de Sandman. Na minha cabeça eu já tinha feito, vocês não têm noção. Aí vieram falar, Mago, fala de Sandman no canal. Aí eu nem tchum. Aí eu, nossa, é verdade, eu não falei de Sandman até hoje. É uma série assim que tem muita coisa pra falar. Bom, Sandman, pra quem não sabe, vou trazer um contexto, né? É sempre importante trazer um contexto. Aliás, vou até pegar aqui no site, né? A sinopse oficial para ler para vocês. Sinopse Sandman. Vamos lá. A série é de 2022, né? Do ano passado. Acho que essas alturas todo mundo já viu. Quem não viu tá perdendo porque é babado, né? E é uma série que estreou na Netflix, né? Pra quem não sabe, o streaming é na Netflix, né? Pra assistir. Vamos lá. Sinopse e informação. Em Sandman, um mago, já começa aí, tenta capturar a morte. O anjo da morte, no caso, né? Para barganhar pela vida eterna. No entanto, acaba prendendo seu irmão mais novo, Morpheus. O rei dos sonhos, Morpheus, irmão do anjo da morte. Ou seja, o mago queria capturar o anjo da morte, capturou Morpheus, que é o anjo do sonho. Temendo por sua segurança, o mago mantém preso em uma garrafa de vidro por décadas. Após a sua fuga, Morpheus, também conhecido apenas como Sonho ou Sandman, parte em busca dos seus poderosos objetos perdidos. Ele está determinado a trazer de volta a ordem para o seu reino e fará o que for preciso para Desculpa, gente. Para restaurar o seu mundo, agora deteriorado depois de sua ausência. Morpheus faz parte de uma família conhecida como Os Perpétuos, um grupo de criaturas imortais que controlam vários aspectos do universo, um panteão de divindades, né? Além de Morpheus, estão entre os membros a morte, o destino, a destruição, o desejo, o desespero e o delírio. Mesmo rivalizando com alguns de seus irmãos, Sonho precisará de algum deles para recuperar o seu reino e reconstruir totalmente os seus poderes. Então, essa é a sinopse oficial de Sandman. Para quem não assistiu, não veja o vídeo, porque vai ter spoiler, tá? Então não veja o vídeo, eu vou tentar não dar spoiler, mas é quase impossível. Vai, assiste a série, depois volta aqui e comenta o que você achou de Sandman. Você que já assistiu, você que vai assistir agora, comenta aí embaixo. O que você achou da série? Gostou, não gostou? Achou que podia ser melhor? Você que já leu as HQs, comparou a HQ com a série, o que achou da adaptação? Eu, particularmente, amei, achei impecável. Vamos lá. Sandman, todos os episódios são muito marcantes, são profundamente filosóficos, e cada um deles você consegue pegar pelo menos frases soltas para trazer para um contexto da nossa realidade. O que é importante destacar, que eu gostaria de destacar dentre alguns episódios, né? Primeiro, o primeiro episódio, que pra mim, dentro de um contexto de magia, tem muita coisa pra gente falar. Depois, o episódio de Hecate, porque, né? Hecate, estamos no mês da mamãe, né? E eu acho que Hecate é representada de uma forma muito fidedigna aqui. E por último, o episódio dele com a morte, que é muito forte, muito marcante. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Sandman é o deus dos sonhos, né?
Ele é o sonho, né? O nome dele é sonho. Ele é um dos aspectos do universo, uma das energias arquetípicas do universo, que rege os sonhos. Em nossa... E interessante que é colocado que o irmão dele é a morte. Se você estudar Kabbalah hermética, você vai ver que Saturno e a Lua, né, Yesod e Binah, são contrapartes, complementos opostos que se complementam, né? Então quem colocou o sonho e a morte junto, o autor, né, Neil Gaiman, ele realmente estudou ocultismo, não tem como não estudar, até porque se você vê o primeiro episódio da série, tem muita coisa que é baseada em rituais cerimoniais autênticos, né? Quando eles estão fazendo uma adoração à deusa Escarlate, que pega o Atami pra enfiar ali. Tem bastante referência, né? De, sobretudo, Telema, ocultismo mais inglês, né? Provavelmente Neil Gaiman deve ter estudado a Golden Dawn, os escritos de Crowley e por aí vai pra compor a obra, né? Muito provavelmente mesmo, quase certeza. E o contexto inicial da série é que nós temos um mago muito famoso, né? Ele tem uma mansão enorme, um mago riquíssimo. E esse mago tem uma ordem dentro da casa dele de magos, cuja essa ordem tem as suas ambições, como qualquer ordem, né? Só que ele perdeu um filho e ele tem um desejo que ele procura há anos, um grimório, né? Um livro de magia que ensine como ele pode ressuscitar os mortos ou ter a vida eterna, caso não seja possível ressuscitar os mortos. Essa era a ambição dele. E ele faz de tudo pra ter isso, né? Claro que não é mostrado ele fazendo de tudo, mas chega até ele o tal do Grimório que fala que pra ele conseguir o que ele quer, ele tem que aprisionar o bendito do Anjo da Morte. Um anjo de Saturno, né? E aí eles vão fazer o ritual, preparam todo um contexto. Nesse meio tempo, Sandman decide sair do mundo dos sonhos, onde ele vive, pra vir à Terra, né? E aí, quando ele vem à Terra, ele acaba sendo puxado no lugar do Anjo da Morte. E quando ele é puxado, ele fica aprisionado. Aprisionam ele literalmente num círculo de magia, né? Aqui eu acho que poderia ser um triângulo de manifestação, ia ser muito mais interessante. Mas capturam ele dentro de um círculo de magia, e lá ele fica preso, não consegue sair, como uma entidade de fato acontece. O que é importante contextualizar desse começo? No ato que eles estão conjurando o anjo, eles usam nomes de poderes. Assim como a gente faz no ritual de evocação de verdade. Isso é muito bacana. Eles falam, vos invocamos e aprisionamos pelos nomes dos deuses, tá. E aí eles vai falando um monte de nome de poder, ele vai vibrando um monte de nome de poder, assim como nós fazemos na realidade. E esse nome de poder atrai, prende a energia da entidade. E assim acontece na série. Então, se você quer, de uma forma lúdica, entender como que funciona um ritual de evocação, veja o início de Sandman. Tá muito bem ilustrado, assim. Eu só não digo perfeitamente ilustrado porque eles usam um círculo mágico ao invés de um triângulo de manifestação, né? E na tradição real, né, a gente usa um triângulo da arte para todos os casos em vez de um círculo, né? E é muito bacana ver isso. Agora, outra coisa mais bacana que isso, que traz um contexto real para nossa comunidade mágica, ainda no primeiro episódio, é quando ele aprisiona o sonho e as pessoas que estavam dormindo não acordam mais. Ou seja, as consequências de um ato mágico. O mago que estava fazendo isso não estava nem aí. Não tava nem aí pro que ia acontecer com os outros, ele só tava pensando na ambição dele. Por essa insensatez, por esse ego elevado do mago, né? O grande problema dos magos, aliás, é o ego elevado. Ele não pensa no outro, ele não pensa no que pode acontecer num contexto comunitário. Ele só pensa no que ele quer. E aí, ao aprisionar o anjo dos sonhos, as pessoas que estão dormindo e sonhando, que estão no reino dos sonhos, não conseguem sair mais do reino dos sonhos, ou seja, ficam em coma. E aí, né, você acha que o mago liga? O mago não tá nem aí e deixa a entidade aprisionada, só que não por... Ele não deixa a entidade aprisionada por deixar aprisionada, ele deixa a entidade aprisionada por medo, né? Eu prendi a entidade aqui, quando eu soltar ela vai me matar, obviamente, né? E aí ele deixa a entidade aprisionada lá e não solta nunca mais.
Enfim, todo esse contexto é muito forte pra gente, porque só disso a gente consegue pegar não só referências ao ocultismo real, como eu falei da parte da evocação, quando o cara que trouxe o Grimório entra pro ritual que eles vão fazer, ele vê um contexto de uma adoração com a adaga sendo enfiada no cálice, que é algo bem telemita, algo bem Golden Dawn, né? Então, tem bastante referência de magia real, né? De práticas de magia real. A evocação que é feita, tudo muito baseado na realidade. O círculo mágico que eles compõem tem símbolos alquímicos de Saturno, de enxofre, da Lua. Bem referências bem reais mesmo, sabe? E após isso, nós vemos as consequências de um ato mágico. E eu acho que isso deve pegar a gente. Quando eu vi isso no primeiro episódio, eu falei, caramba, que forte. Toda ação tem a sua reação, né? Lembra do que eu falo de choque de retorno? O choque de retorno nada mais é do que isso, né? A gente faz um ato mágico e aquele ato mágico vai ter as suas consequências. O retorno é a consequência. E qual que foi o retorno que esse mago teve? 2, né? O primeiro, ele colocou milhares de pessoas ao redor do mundo em um estado de coma, porque não conseguiam acordar. E segundo, né? Ele teve que ficar com a entidade presa, não conseguia terminar o ritual, porque ele prendeu a entidade ali e não conseguia soltar ela. E aí, claro, né? O medo de morrer é grande. E pra quem queria a eternidade, né? Obviamente. Então, a ambição descontrolada, o ego elevado e um ato mágico impensado é a primeira grande lição que a gente tira daqui, né, de Sandman. E eu acho que é fundamental para quem pratica magia. Não dá pra gente fazer um ritual de magia sem pensar nas consequências, em como isso vai afetar não só a mim, mas o meu ao redor, né? A gente sempre tem que pensar muito antes de fazer um ritual de magia envolvendo a gente e o nosso contexto familiar, ou amizades, ou pessoas próximas, sabe? Porque toda ação tem a sua reação. Toda causa tem o seu efeito, né? Diz o adágio lá do Caibalion. E isso é uma verdade, tá? É uma verdade, né? Uma verdade universal, não tem como. Todo retorno acontece, né? E não tem muito o que ser feito para que não aconteça. E Sandman ilustra isso de uma forma perfeita. Deixa eu partir pra próxima etapa de Sandman, que senão eu não termino esse vídeo, porque tem muita coisa pra falar, e eu daria pra falar por hora sobre... fazer uma palestra em cima de Sandman, né? Sobre magia e a vida do magista. Aí Sandman desperta, consegue sair de lá, o mago morre e tudo mais. Só que o mago tirou todas as ferramentas mágicas de Sandman, né? Como em toda a mitologia, ele, como uma divindade, tem as suas armas mágicas, né? Odin tem a lança, Thor tem o martelo, Apolo tem a lira, enfim. Ele também tinha as suas armas mágicas ali, e o mago, quando aprisionou ele, tirou as armas mágicas dele. E toda a série é ele tentando recuperar as suas armas mágicas. Em um outro episódio, que eu já não vou lembrar exatamente qual, ele encontra com Hecate, né? Por isso que eu falei que tem spoiler, né? Tá vendo por que quer. Quando ele encontra com Hecate aparece tríplice, né? Como se fossem 3 deusas. E ela aparece num contexto cinza, meio acinzentada. Se você perceber a coloração de Sandman, quando mostra Hecate, ela aparece meio acinzentada. E isso demonstra a energia de Hecate, que é uma energia cinzenta. É uma energia que vai pra cima e pra baixo. Ela mistura preto com branco e vira cinza, né? A energia de Hecate, ela é densa e é sutil. E isso é mostrado na própria paleta de cores que usam pra identificar Hecate na série. Que aparece com uma roupa meio prata, meio desgastada, depois uma roupa mais dark. É incrível como eles pensaram em tudo pra contextualizar a deusa. A forma fria com que Hecate trata Sandman é muito bacana. Então, Hecate o ajuda, mas de forma fria. A representação de Hecate tá perfeita e eu acho que esse é o segundo ponto que precisamos falar, né? Não dá pra ignorar isso. E por fim, eu penso que a parte quando... Tem a parte que ele vai encontrar com... Acho que é com Lúcifer, não é? Que ele encontra o anjo lá... E aí ele fica preso no inferno, tem que batalhar. Mas disso aí eu não tirei muita coisa, não, né?
Eu sei que muita gente vai querer se prender nisso, mas sinceramente só é legal, né? É uma parte ilustrativa, mas que eu acho que não tem não tem nenhum contexto que a gente possa se aprofundar ou que traga uma realidade, porque em teoria Morpheus, que é ele, né? Ele tá muito associado ao panteão grego. E aí eles colocam Lúcifer ali, colocam as entidades infernais ali num outro contexto que não, para mim não foi feito muito bem o paralelo. Não foi uma parte que eu adorei da série. Mas um outro ponto que me marcou muito em Sandman foi quando ele aborda a morte. O episódio da morte, que é a irmã dele, né, que é a contraparte dele, que é Saturno, é absurdamente profunda. Os diálogos são profundos, a fotografia é bela, é incrível. Quando Sandman se encontra, né, com a sua irmã Morte, né, sobretudo no episódio 5 e 6, se eu não me engano, acho que são esses 2 episódios, nós vemos a reflexão sobre a finitude da vida, nós vemos a reflexão da morte, como eu estava dizendo, né, num contexto onde parece que a gente entra no personagem, a gente entra no arquétipo da morte, e aí ninguém gosta dela, ela vive da solidão, ela é odiada por todo mundo, porque a nossa sociedade não está preparada para a finitude da vida. E encaram a vida, né, como algo que deve ser eterno. Isso é muito foda, porque se você reparar, o plano de fundo de Sandman é sempre a dicotomia, vida e morte, né? Nós vamos ter isso no primeiro episódio, como eu já falei, do mago que queria encontrar a fórmula da imortalidade, aprisionando o Anjo da Morte, e acaba aprisionando o Sandman. Depois nós vamos ter isso num contexto mais adiante, quando Sandman e a sua irmã Morte começam a refletir sobre o drama da existência humana, da finitude, da fragilidade e do porquê ninguém gosta da morte, né? E isso é muito bacana, né? Porque é forte, até é impactante, é mostrado as pessoas tendo seus últimos momentos de vida, perdida depois que acontece, porque elas continuam, né? Supostamente há a vida após a morte, e aí a morte vem acolher essas pessoas e levar elas, né? E algumas estão preparadas, outras ficam assustadas e fogem, e o contexto dos episódios ao redor desse drama, né, é fantástico. Eu acho, assim, de uma delicadeza emocional incrível, incrível, né? Como eles abordam, como eles lidam, como eles extrapolam tudo isso. Eu acho, assim, pra mim foram os melhores episódios, né? O primeiro episódio é muito marcante por conta de toda essa questão de magia dentro de um cenário ocultista, mas o quinto e o sexto episódio eu acho que qualquer pessoa que assistir gostando de magia, não gostando, vai se emocionar, porque assim, eles tratam a questão da vida e da morte, da fragilidade que nós temos com tudo isso e como nós não sabemos lidar com tudo isso de uma forma impressionante, né? Eu acho fantástico, né? E um último ponto que eu abordo, que aqui nós vamos ver isso em quase todos os episódios, é as entidades que Sandman tem que enfrentar. Tem Lúcifer, depois tem as entidades que ele mesmo criou, né? Os servidores dele, que ele tem que caçar porque se rebelaram contra ele, porque queriam viver no plano da matéria, e aí eles começam a explorar os seres humanos porque aqui são tratados como divindades, né? Dado que a nossa existência é tão materialista. Então a série ela aborda muito a questão da fragilidade humana comparado com outras entidades, com seres superiores. Eu acho isso muito bacana, né? Muito, muito bacana mesmo. Então, ao final do vídeo, o que eu vou dizer de Sandman? É uma série 5/5 de 5 estrelas. Nem sei quanto teve de aprovação no Tomatoes lá, mas é uma série assim que... Se você não gostar de Sandman, você não deve gostar de ficção, porque assim, tem tudo que uma boa ficção precisa ter. Tudo, absolutamente tudo. Não peca em nada, não deixa falhar em nada. E eu acho que isso é muito
muito bacana, né? Então, Sandman é uma série que vai falar com nós ocultistas de uma forma muito particular, sobretudo com aquilo que a gente ambiciona, a questão do ego do mago, a questão das consequências de nossos atos mágicos, isso fala muito com a gente, isso. Como nós tratamos as entidades que a gente chama também, né? Importante, isso fala bastante também com a gente. E por fim, todo esse contexto de vida, morte, sentimentos, sensações que a cada episódio vai sendo decifrado. O adendo mais impressionante pra mim é Hecate, claro. Hecate, ela é abordada, ela é explorada de uma forma bem Hecate mesmo. Nossa, demais até. Pra mim, muito mais que em Sabrina até. Sabrina é tratado muito como... Hecate é tratado muito como uma mãe, uma grande mãe. Aqui não, aqui Hecate ela é a senhora da frieza mesmo, dos portais dos limiares. Isso é muito bacana, porque pra mim tem muito mais a ver com quem é Hecate do que qualquer outra coisa. E é isso, gente. Como eu disse, posso ficar falando de Sandman aqui até amanhã, mas dentro de um contexto geral, eu acho que eu quis atiçar a curiosidade de vocês pra ver essa série, caso vocês não tenham assistido. E se você já assistiu, você tinha parado pra analisar a série dessa forma como eu trouxe, ou não? Só assistiu como um momento de distração? Diz aí. Comenta aí que eu quero saber, tá? Comenta mesmo. Eu vou ler os comentários, prometo. Meu povo, vamos lá. Estamos nos últimos dias, prestes a ter ritual coletivo. Ritual coletivo de agosto vai ser no finalzinho de agosto, no dia 30. Corre e garante sua inscrição. Também quer fazer trabalho de magia, leitura de tarô, de carta, de baralho cigano, de bola de cristal, chama que a Agenda do Mago está aberta. Para trabalhos de magia individuais, se você tiver condição, também está aberta. Curso de tarô ainda está em preço promocional. Corre lá e garante o seu. Curso de Scrying também tá aí para quem quiser se aprofundar ou iniciar, né? Porque é um curso iniciante nesse rolê. Demais, fiquem bem, acredite nos seus sonhos e...